Oi, pessoal, estamos mais uma vez aqui num programa, num podcast, num bate-papo, tá eu e o Davis aqui, o sucesso passa por aqui. Nós temos um tema muito interessante hoje, que é o tema sobre o tempo. As pessoas dizem, o tempo está passando depressa, o outro fala, para mim demora. Então vamos falar um pouco sobre o tempo, o que é o tempo na vida das pessoas e que é o tempo também dentro de uma empresa. Davis, você dá o cumprimento pessoal aí. Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez aqui, batendo aquele papo sobre empreendedorismo. E hoje um assunto diferente, né, Mauro? Fala sobre o tempo, né? Ele fala um pouco de empreendedorismo também, porque dentro de uma empresa, Davis, você vê, o tempo ele é muito importante. Quando você contrata um profissional, ele tem que fazer o serviço dentro do tempo determinado para ele. Se ele não fizer aquilo, aquela frase antiga que a gente conhece, tempo é dinheiro, o dono da empresa ele está perdendo dinheiro. Então o tempo, ele em todos os momentos da nossa vida, ele é importante. Então vamos falar um pouco dentro do empreendedorismo, fora do empreendedorismo. E o tempo também que uma pessoa leva para guardar uma quantidade de dinheiro para poder ter uma vida tranquila na sua velhice ou dar uma vida melhor para sua família e ajudar na sociedade. Então, o tempo ele influencia muito as pessoas. Hoje, você vê que, vamos falar assim, a gente, o dia tem 24 horas, se você dorme 8 horas, que é o normal de uma pessoa normal, dormir 8 horas, eu sei que tem pessoas que dormem 6, outras 10, mas vamos falar que o normal seriam 8 horas, se você pegar 1/3 da nossa vida, nós passamos dormindo. Então, e agora? Restou menos tempo para você produzir alguma coisa. Ficou menos tempo para você dedicar para a sua família, menos tempo para os seus projetos. Então o tempo é muito importante saber administrar o tempo. Tem pessoas que não sabem administrar o tempo. E quando ela não sabe administrar, ela fala assim, que bom que se a hora tivesse 25, se o dia tivesse 25 horas e não 24, a pessoa que pensa dessa forma, ela não consegue administrar o tempo dela. Quando a gente fala em administrar o tempo, seria a gente se organizar. Vamos organizar. Você acorda e você já tem que organizar a sua vida. O que você vai fazer durante o dia todo? Você não pode levantar, escovar o dente, tomar seu café e sair correndo sem ter um projeto, sem falar assim, o que eu vou fazer na empresa esse dia? O que eu vou fazer na rua? Um vendedor, o que eu vou vender, quais os clientes que eu vou abordar, que tipo de bairro que eu vou visitar. Então o tempo é muito importante você saber administrar o tempo. E tempo é dinheiro. E Mauro, eu acho que tempo é muito mais que dinheiro. Eu acho que tempo é vida. É vida. Por quê? Porque se você começar a estudar a história, você vai ver por que existem os faraós, por que eles embalsamavam o corpo das pessoas que morriam. Por quê? Porque eles acreditam que um dia a tecnologia estaria tão avançada que as pessoas voltariam a ter vida. Isso está relacionado com o tempo. Correto. E eu estava vendo uma notícia essa semana de que existem mais de 350 pessoas que estão congeladas no nitrogênio porque acreditam, agora não é mais a múmia, agora é congelado, porque acreditam que um dia elas podem, os familiares, devem ser pessoas muito ricas, podem trazê-las à vida. E eu percebi que o jovem, quando você é jovem, você não se preocupa com o tempo. Você só passa a se preocupar com o tempo, mais ou menos, depois dos seus 40 anos, que você passa a valorizar o tempo. Aí tudo para você é tempo. Por isso mesmo, Deise, eu estava analisando a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é infalível, e ela fala sobre o tempo de um ser humano aqui nessa terra. A Bíblia fala que em Salmos 90, capítulo 90, versículo 9 e 10, fala que um homem permanece aqui na terra, o tempo para ele permanecer na terra seria de 70 a 80 anos. Passando dos 70 anos, é como a gente costuma brincar, né? Já está fazendo hora extra. Mas porém, por causa... Pouco, mas a própria... Antigamente era menos. A própria Bíblia fala que por causa do vigor do físico de alguns, ou da própria alimentação, aquelas pessoas que fazem exercício. Então, ela fala que passou dos 70 já está forçando um pouco. Então, você vê como que a Bíblia está certa, é correta, né? 80. E o país que as pessoas vivem menos, que eu acredito, que eu fiz uma pesquisa que vive menos, eu peguei o Afeganistão.
As pessoas lá vivem 42, alguma coisa. Mas devido ao quê? Devido a... Passou por muitas guerras civis, né? O Afeganistão passou por muitas guerras civis. Lá a população não tem acesso ao saneamento. A água, acho que mais de 80% da água não é potável. Eles têm problema de... a população é analfabeta, uma grande quantidade, muito grande é analfabeta. Então eles não têm direito eles não têm esses recursos que num país desenvolvido ou um país em desenvolvimento tem. Então por causa disso eles têm todos esses problemas e a vida lá... Está relacionado com a pobreza? Está relacionado com a pobreza, com o país ser pobre também. Porque um país sendo pobre, as pessoas morrem de doença porque pisa descalço, num lugar que não tem esgoto, e pega uma infecção, pega uma bactéria, pega um vírus. Isso aí vai passando e a pessoa e o país realmente, infelizmente, entra nessa triste estatística. Mauro, eu conheço, não sei dizer o nome dele agora, um empresário nas redes sociais, que toda fala dele, ele fala sobre o tempo. Ele fala, de manhã ele faz um vídeo e fala assim, e aí, como vai ser o tempo do seu dia hoje? Sempre, ele prioriza muito tempo mesmo. Tanto que ele fez um vídeo que ele fala assim, ó, tá vendo, pessoal? Acabaram de cortar a grama aqui do meu quintal, ó, cortadinho, bonitinho. Ele fala, parabéns para a empresa que veio aqui, mas eu tinha uma reunião, eu gostaria de fazer isso aqui, ele fala. Eu queria estar cortando a grama, mas eu tinha uma reunião muito importante de negócios. Então eu tive que dividir aonde vai ser mais produtivo o meu tempo. Então compensou eu fechar aquele negócio e pagar essa empresa. Então eu administrei o meu tempo naquilo que é produtivo. E ele sempre fala, ele fala assim, qual a diferença do Bill Gates para o mendigo? É o que ele fez com o tempo dele. O interessante é que o senhor está falando sobre o tempo, e o mais interessante é que as pessoas que mais têm dinheiro é o que elas mais valorizam o tempo. Você vê, Davis, a gente não ensaiou nada, né? Eu falei para você falou, Mauro, qual vai ser o tema? Vamos falar sobre o tempo. E você vê que tem bastante argumento, bastante coisas para falar sobre o tempo. Eu tava dizendo para você que o tempo numa empresa também é muito importante, como a gente costuma falar de empreendedorismo. Vamos falar o tempo, sobre o dinheiro, o tempo e o dinheiro, o tempo e o empreendedorismo. Olha, quando uma criança nasce, então ela tem já o projeto de viver 80 anos, que é um projeto da natureza, que o homem viva 80 anos, de 70 a 80 anos, desde que não aconteça nenhuma catástrofe, a pessoa não sofra nenhum acidente, ou nasceu com uma doença incurável. Tirando isso, normalmente, pela lei natural, se a pessoa se alimentar de acordo, né? Não tiver um país que cuida das pessoas, cuida do saneamento, tem água potável. Então, essa pessoa vai durar 80 anos, 70, 80 anos, mas quando uma criança nasce, os pais já têm que se preocupar com o futuro dela. Tem que falar assim, poxa vida, meu filho nasceu, então eu já vou começar a fazer uma poupança para ele, eu vou fazer um investimento para ele, eu vou fazer alguma coisa para que lá na frente ele possa ter... vou dar um empurrãozinho para ele, quando ele fizer seus 18, 20 anos, ele já está bem encaminhado. E às vezes a gente não faz isso, às vezes o pai se esforça muito para dar estudo para o filho, né? Eu vou colocar ele numa escola boa para que ele tenha conhecimento e ele arrume uma profissão muito legal. Então isso também é um investimento. Mas quando que nós temos que começar a investir nas nossas crianças? Olha, eu acredito assim, depois de 6 meses que ela nasceu, você já tem que começar a depositar um dinheirinho para ela, você já tem que, quando ela começa a pegar conhecimento das coisas, você já tem que usar a sabedoria que você já tem que usar o conhecimento sobre a administração do dinheiro, como guardar dinheiro, como administrar o dinheiro, e falar para aquela criança a importância do dinheiro na vida dela, não para que ela seja uma pessoa gananciosa, mas aquele dinheiro é bom para que lá no futuro ela possa abrir algum negócio, lá no futuro ela possa entrar numa faculdade maior, que tem que pagar mais caro. Então ela tem que começar a ensinar nossas crianças. Eu acredito que todos os pais já deveriam estar com essa preocupação junto à criança. Começar já, então quer dizer, olha como o tempo é importante. Quanto antes você começar, né, a poupar, lá na frente você vai ter muito mais dinheiro,
Então tem vários cálculos, que eu não estou aqui para fazer os cálculos. As pessoas fazem cálculo assim, ó, se você tivesse colocado há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o mesmo dinheiro, olha quanto você teria, porque existe o milagre dos juros compostos. Então tem bastante coisa. Então nós temos que já se preocupar quando a criança nasce, lógico, da educação, da uma boa alimentação, um plano de saúde e tudo isso, mas principalmente colocar alguma coisa para que lá no futuro essa criança tenha uma direção, né? Olha, filho, eu te coloquei um dinheiro aqui na sua conta, você pode abrir algum negócio, ou você pode continuar investindo. Então já se começa já com a criança determinando para ela o tempo que ela nasceu e programando quanto tempo ela vai ter de vida e quando ela vai começar a usar. Mauro, uma coisa que eu acho muito interessante, eu não sei se tem a ver com a educação, com a classe social, mas assim, esses dias eu conheço um empresário que fez um investimento muito grande. O que ele fez? Ele comprou uma casa no centro da cidade e fez vários kitnets. Foi um investimento grande para você fazer essa construção, essa reforma para transformar em kitnet. E aí, uma palavrinha que até a classe um pouco mais baixa desconhece, é o tal do payback. É o dinheiro que volta. Sim. E aí, né, eu vi alguém conversando, falando, o payback dele vai ser de 5 anos. A classe mais... Vou falar o pobre, a classe mais baixa, ela não tem essa paciência. Olha só pra você, o que a gente tá falando de tempo tem tudo a ver com tempo. Por quê? Correto. Porque parece que as pessoas as pessoas são imediatista. Isso, elas não têm esse imediatista. Elas não são imediatas. Elas sabem que talvez o cara pense assim, vai demorar 10 anos o meu payback, mas talvez eu não esteja mais aqui, mas a minha geração vai usufruir do meu payback. E vai ser eterno. Talvez seja um payback eterno, um dinheiro. A hora que começar a cair o aluguel e se pagar o que ele investiu, vai eterno. Se saber administrar aquilo ali, vai cair sempre. Então, é interessante como que as pessoas que estão numa classe mais alta, ao mesmo tempo que ela valoriza tanto o tempo, ela tem paciência no tempo, porque o payback é uma paciência no tempo. Agora, se você fala para um pobre assim, olha, é o seguinte, você vai investir X aqui, mas vai demorar 5 anos para você ter retorno. Jamais, ele vai comprar um carro. Ele vai comprar o carro, ele vai tirar para comprar um celular, ele vai tirar para comprar alguma coisa, mas ele não tem essa cultura, ele não tem essa paciência porque ele não foi ensinado. Nós somos imediatistas. Mas a gente, essa regra, ela de ser imediatista tem que ser quebrada. A gente tem que saber que investimento bom é investimento a longo, médio prazo. O senhor não acredita que isso aí vem da educação do berço? Vem de berço. Você está falando das kitnet, eu conheço sobre kitnet, eu conheço bastante sobre investimento. Eu conheço também sobre kitnet. É um investimento agora que, eu não vou falar que é um modismo, porque ele é real, porque ele existe e porque ele dá resultado, ele dá o payback que a pessoa coloca, pessoas que estão pegando terreno, fazem lá, ele pega um projeto, leva pro engenheiro civil, o engenheiro, né, faz lá um projeto para ele, o arquiteto faz tudo bonitinho, e de um terreno de 200 metros ele consegue tirar lá 10, 12 mil de aluguel, porque ele faz 10 kitnet, ele faz 12 kitnet. Que se fosse um aluguel não tiraria isso. Não tiraria, isso depende muito de cidade para cidade, ele olha o regulamento de cada cidade e ele faz a kitnet. Isso ele já está pensando, então, mas como começa isso? Ele não vai chegar de um passe de mágica e vai adquirir um terreno. Ele vai começar com um terreno num lugar que ainda não é muito povoado, um bairro ainda que é distante, que vai começar a crescer um pouco. É o tempo que eu estou falando para você. Ele tem que ter o tempo de maturação, o tempo de espera. Então ele espera, depois que ele vê que aquele bairro já se tornou um bairro razoável, aí ele guarda, mas ele ainda trabalhando, ele está trabalhando, essas pessoas, a maioria estão trabalhando de empregado, tá? Ele é empregado de uma empresa e ele começa a fazer esse tipo de investimento. A maioria, e isso é para ter uma aposentadoria. Aí depois ele constrói as kitnets, tem muito na internet, ele coloca lá e aluga para 10, 9, 12 pessoas, e depois daquilo lá ele faz outro empreendimento, e assim, uma pessoa hoje... Acaba virando uma renda passiva, uma hora. Isso, uma renda passiva. Hoje no nosso país, quem é que se aposenta com 10, 12 mil? É difícil. Então ele vai ter a renda da aposentadoria dele, mais o dinheiro da kitnet. Mas isso tudo leva tempo, e nós estamos falando do quê? Do tempo, é isso que nós estamos falando. Aí, você já ouviu muitas pessoas falar assim, nossa, como o tempo está passando rápido, né? O tempo é o mesmo, porque o tempo foi feito por Deus, mas o relógio foi feito pelo homem. O mecanismo do relógio, ele é feito pelo homem. Então ele não vai correr mais para uma pessoa e menos para outra. Ele vai sempre igual. Então o tempo não mudou, o tempo continua o mesmo. A questão é que o nosso cérebro, quando a gente está
com problemas difíceis, passando dificuldade na nossa vida, ou está num lugar ruim, um lugar que você não gosta, então o tempo demora para passar. O tempo não passa. E quando você está numa praia, ou quando você está num lazer, quando você está com pessoas que você gosta, aí vamos embora, aí você, já deu hora de ir embora, o tempo passou rápido. Então o tempo é normal para todo mundo. Por isso que eu falei para você, a regra é saber administrar o tempo. Eu estava falando para você, numa empresa, vamos falar o tempo. Uma coisa importante que eu gostaria de falar para as pessoas, que é super legal, eu pratico isso na minha vida, é super legal. Se você quiser ter um dia mais feliz para ir trabalhar, vamos supor, quando as pessoas vão trabalhar, elas saem desesperadas por causa do trânsito, o farol fecha na hora errada e o farol ficou vermelho. Alguns problemas. Esqueci, tem que passar no posto, colocar gasolina. Então, as pessoas vão trabalhar desesperada. Por quê? Porque, vamos falar em tempo, se ela acordar 15 minutos antes, uma pessoa que está acostumada a acordar 7 horas, que entra no serviço às 8, se ela acordar 15 para 7, uma pessoa que entra às 6, se ela acordar 15 para 6, 15 minutos antes, você vai tomar o seu café bem sossegado, porque você já toma o seu café naquele tempo, mas você toma um pouco mais apressado, porque você sabe que você já acostumou a tomar o café rápido, comer o pão rápido. Eu estou com pressa. Todo dia você está com pressa, mas se você determinar que você vai acordar 15 minutos antes, você vai tomar o café mais tranquilo, você vai ter uma saúde melhor, você vai cantando para o trabalho, que eu faço isso, você vai cantando para o trabalho. Se faltar gasolina, você tem 15 minutos ainda, eu tenho que colocar gasolina, você tem 15 minutos de sobra, você tem que estar sobrando 15 minutos. Você vai chegar mais cedo no serviço, você não vai ter que ir correndo para a máquina ou correndo para o balcão, você tem 15 minutos. Olha só a tranquilidade. Isso vai deixar que você vai fazer com que você tenha um dia mais feliz. Mas na hora que você sai da sua casa no desespero, você vai brigar com alguém que fecha você no trânsito, você vai xingar porque o farol fechou, você vai brigar, de novo, olha. Então, quer dizer, olha como o tempo é importante. 15 minutos da sua vida, que você faz a experiência, você acordar mais cedo, vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu faço isso, outras pessoas fazem, e é o que eu falo. Tem gente que coloca o relógio, dá para despertar em cima da hora. Dá tempo nem de escovar o dente, nem de tomar um café direito. Eu tomo meu café sossegado, como meu pão sossegado, sabe? Assisto um pouquinho de jornal, e depois vou trabalhar, porque eu acordo mais cedo para que eu já comece a administrar o meu tempo, para que eu não venha me estressar. Porque quando você chega nervoso no serviço, porque você chegou atrasado, você já começa o dia estressado. Então tem tudo isso. Agora vamos falar de uma empresa. Olha como o tempo é importante numa empresa. A gente fala que tempo é dinheiro. Você vê que empresas como a Toyota, empresas japonesas, essa cultura está vindo aqui para o Brasil também. Empresas fabricantes de carro, de automóveis, empresa fabricante de avião. Elas contratam pessoas especialistas para diminuir o tempo de produção do produto. Por quê? O lucro do empresário ele está na velocidade que você transforma aquele material num produto. Então, quando você transforma um material num produto, ele leva um tempo. E aquele tempo ele tem que ser um tempo compatível com o preço que você cobrou. Então, por isso que hoje tem muito especialista que fazem com que esses tempos sejam reduzidos. As empresas contratam muito para que eles reduzam o tempo de fabricação de uma peça. Na minha empresa eu faço isso, contratei pessoas para poder diminuir o tempo daquela peça ser feita. Então, eu estou corrigindo, eu estou fazendo com que eu gaste menos tempo, e tempo é dinheiro. Se eu faço em menos tempo, eu vou ganhar, consequentemente, eu vou ganhar mais dinheiro. E até menos mão de obra, talvez, né? Menos mão de obra, talvez, e tem muitas coisas boas que acontecem quando você administra o tempo, mas para o empresário é primordial. Você vê assim, as pessoas perdem tempo com reunião. Eu já li um livro que se chama Gerente Minuto, e ali nesse livro ele aborda algum tema sobre reuniões, muito sobre reuniões. Que tem reuniões que alguns não estão usando mais cadeira, porque quando você coloca a cadeira, as pessoas se sentem confortáveis, e você coloca um cafezinho, e já era. E aí a pessoa fica conversando assuntos que não tem nada a ver com o trabalho.
Então, algumas reuniões que algumas empresas já fazem não tem cadeira para que sejam objetivo. Quando você faz uma reunião, você não pode perder tempo, porque se você tiver 10 pessoas e você dividir aquele tempo daquelas 10 pessoas, quanto que elas custam por hora? Se você pegar o salário daquelas pessoas e dividir lá, fazer uma divisão por minuto, quanto aquelas pessoas custam por minuto? E quantos minutos eu vou ficar ali em um assunto ainda que não é o assunto que nós vamos tratar, é outro assunto que é um assunto de curiosidade, porque tinha um cafezinho, porque tinha as pessoas sentadas, tudo tranquilo, e um conta do time de futebol, até entrar, alguns chegou atrasado também, porque não se pode chegar atrasado numa reunião, é proibido chegar atrasado numa reunião, porque você não está perdendo só o seu tempo, você tá gastando o tempo de outros também, e quem paga não é quem chegou atrasado, mas é o dono da empresa. Então olha só como administrar o tempo é muito importante, principalmente no empreendedorismo. Mauro, eu trabalhei no... Vou até dizer o nome aqui, porque eu vou falar bem. Eu trabalhei no Poliedro, no Colégio Poliedro. Não no colégio, trabalhei no TI do Poliedro. E eu tive um diretor de TI, Alexandre Ricói, posso falar o nome dele? Um abraço para você. Quem sabe ele vai ver esse vídeo, vou até mandar um pedacinho para ele aqui. E era um líder que eu admirava muito, sabe? A maneira que ele fazia gestão de tudo, 40 pessoas no TI, a maneira que ele fazia gestão. E olha o que ele fazia. Toda reunião, ele levava uma ampulheta. A ampulheta tinha 5 minutos. Quando era a sua vez de falar, ele virava a ampulheta. Acabou seu tempo, acabou. Você tinha que falar em 5 minutos. E aí, como é que está o determinado projeto? 5 minutos para você, Mauro. Virou a ampulheta? Então, parece meio agressivo. Mas com o tempo, você aprende a resumir tudo que você tem que falar em 5 minutos. E aí passa a ser produtivo. Fazer o quê? 25 minutos uma reunião. 20 minutos. Porque ele colocava ali, a pessoa falava em menos. Chega uma hora que a pessoa falava em menos, falava somente o necessário. Se surgir outro assunto, opa, essa é outra reunião. Aqui nós vamos tratar desse assunto. E eu lembro que ele fazia isso, com a ampuletinha. Ô, David, isso é interessante mesmo. Olha só, tem uma outra coisa que eu vi que as pessoas perdem muito tempo e dinheiro. Isso acontece muito mesmo. É na escolha da profissão. Eu vou fazer faculdade do quê? A pessoa termina o colégio, antigamente eu chamava o ensino médio, né? E ele vai ter que escolher uma profissão. Mas eu conheço muitos. Eu conheço muitas pessoas que escolheram uma profissão. Engenheiro, tinha uma menina na minha classe, quando eu fazia administração, ela estudou 4 anos de engenharia e descobriu que não era o negócio dela. Ela perdeu 4 anos da vida e mais dinheiro. Ela não é exceção, são várias pessoas que estudam, falam, você é engenheiro, você é advogado. Advogado está cheio, você é advogado, mas ele descobre no meio do caminho que ele não serviu. Eu falei, eu não me encaixo. Mas ele demorou 4 anos, demorou 3 anos ou 2 anos, 1 ano que seja, que ele descobriu que estava errado. E às vezes o pai fala assim para ele, que bom, filho, que você descobriu tão cedo, né? Já pensou se você tivesse se formado, você ia ser um péssimo advogado. Não é bom, porque ele gastou um dinheiro que ele poderia fazer outras coisas com esse dinheiro. Você não pode perder 3 meses, 6 meses, mas tem pessoas que perdem 2, 3, 4 anos, porque descobriu, na hora que ele estava na faculdade, que aquilo não era para ele. Mas ele devia ter feito um estudo prévio, sabendo que ele está mexendo com o dinheiro do pai dele, ou o dinheiro dele suado, que ele trabalhou pra caramba para poder pagar aquela faculdade. Então, isso é perda de tempo. Então, nós estamos falando de tempo, as pessoas perdem muito tempo mesmo, se não escolher direito. E você vê também tantos profissionais, na minha empresa também, na empresa dos meus amigos, tantos profissionais que estudaram para a carreira X e estão na carreira Y. Eles estudaram para ser engenheiro, né, e estão na administração. Vice-versa, estudaram na administração, estão na área produtiva. Mas é uma bagunça imensa. Aí faltou a família conversar, faltou diálogo, faltou um estudo prévio para a pessoa falar assim, pô, é isso mesmo que eu quero? Pô, fica então 1 ano parado sem ir para a faculdade, pelo menos você não perde o tempo da faculdade, nem o tempo do dinheiro, vai fazer um cursinho, depois você fala, pô, vou fazer uma faculdade lá na frente, porque agora eu sei o que eu quero. Eu sou bom em TI, mas a pessoa depois descobre que não é bom coisa nenhuma, foi uma empolgação, porque... E tem outra coisa que as pessoas falam muito, o que está dando dinheiro? O que está dando dinheiro? Eles vão naquilo que está dando dinheiro, mas ele não gosta, mas vai naquilo que está dando dinheiro, vai naquilo que você gosta, que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, porque quando você
faz uma faculdade daquilo que você gosta, você vai ser um ótimo profissional. Você vai ser um excelente profissional. Ter prazer, né, vai ter prazer em exercer, vai exercer com maestria. Mas se você faz uma coisa que você não gosta, você pode ter até um salário bom, um salário médio, e não vai ser feliz porque você fez a escolha errada. Mauro, nós estamos falando de tempo, e eu percebi uma coisa aqui, né? Enquanto o senhor falava aí, veio um insight aqui. Na verdade, assim, não é um insight, né? Na verdade, uma observação. Interessante é que essa classe social de empresários, eles valorizam tanto tempo que é interessante que eles não se atrasam, né? Não se atrasa. Quem atrasa, desculpa falar, é o pobre chega atrasado, o rico não atrasa. Não, quem atrasa é o seguinte, as pessoas que atrasam são pessoas que não têm responsabilidade. Primeiro, você não atrasa, tem uma coisa que eu vejo aqui no Brasil, inclusive eu nunca falei isso, mas depois que eu vi uma comediante alemã, então ela faz piada com as nossas falas aqui no Brasil. E eu já proibi isso na minha casa, já proibi minha esposa de falar o seguinte, vamos supor, eu estou em São Paulo e eu moro em São José. Aí eu estou lá ainda no trânsito lá em São Paulo, e eu e minha esposa, então meu filho ou minha filha liga e fala assim, estão chegando, estão pertinho, quase chegando. Pertinho de Mineiro. Não, pera um pouquinho, não estamos quase chegando, vamos demorar 1 hora, 1h30 para chegar. Então tem que falar, vai chegar 1 hora, 1h30. Estou pertinho. Tô saindo, mas não tá saindo, ele tá lá tomando café, tô saindo agora. Essas coisas têm que acabar, porque quem está esperando tá perdendo o tempo dele de esperar. Ele podia estar fazendo, se você fala o tempo que você vai chegar, fala, eu não tô saindo não, eu vou me arrumar, eu vou tomar um banho, vou me arrumar, vou demorar 40 minutos. Naquele 40 minutos, essa pessoa pode estar cuidando da casa, pode estar cuidando de outras coisas. Então, e fica aquela ansiedade de esperar, mas nunca chega, fica até ansiedade. Será que aconteceu alguma coisa? Não. Então, é coisa da nossa cultura. E o alemão, a comediante alemã, estava rindo dessa situação, porque na Europa não existe isso. Nos Estados Unidos também não existe nada disso. É o horário que eles programam para chegar, eles chegam e não tem frases de impacto só para deixar você mais tranquilo. Estou quase chegando. É mentira. Todas as pessoas que me falaram que estavam quase chegando, demorou muito tempo. Não existe isso. Olha, já fala o tempo, para chegar daqui 1 hora, daqui 30 minutos. É mais fácil que a outra pessoa fica mais tranquila. Ela libera a outra pessoa. Mauro, o que é esse relógio do tempo que você trouxe aí? Olha, eu trouxe o relógio do tempo e se for possível, como está difícil ver que eu não... Daqui eu mostro aqui. Que dá para até mostrar aqui, ó. É o seguinte, eu fiz uma analogia, aí deixa eu explicar aí, ó, tá vendo? Aí eu tô falando que como aqui no Brasil a média é 72 anos, mas eu sei que eu tenho bastante amigo que tem mais de 80. Então eu coloquei aqui um relógio como se fosse aqui onde você teria 1 hora, né, seria o número 12, seria 80, que é 80 anos. Aí aqui nos 15 minutos eu coloquei 20 anos. Aqui nos 30 minutos eu coloquei 40 anos. E aqui nos 45 minutos eu coloquei 60. E nos 80 acabou o tempo da pessoa. Como se a sua vida durasse 1 hora. Isso. Mauro, mas peraí, congela só isso aqui um pouquinho. Você disse que a média de idade do brasileiro é 72 anos? 72,6,7. É baixo. A média. Em 2019 que o censo conseguiu fazer essa verificação. Em 2050 vai ser 77,6. Em 2050. Então, mas aí não entra um choque aí, porque a alimentação que a gente está comendo está diminuindo os anos de vida, pelos produtos industrializados, muito câncer, etc e tal. Mas... isso aí você vai perguntar para quem fez o censo. Tá bom. Eu não sei te responder mesmo essa pergunta. Não, mas eles fizeram baseado. Não, mas é baseado em algum estudo. Porque às vezes o censo está falando o seguinte: quem se alimenta bem, talvez aumentar a média de vida. Talvez. Então mas aqui numa pessoa normal. Vamos colocar então uma pessoa normal. A vida dura 1 hora. Tá. E no meu caso, eu tenho 64 anos, eu já estou. Falta 15 minutos desse relógio para eu terminar a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Então, olha só. Os primeiros 15 minutos de vida, que são do 0 a 20 anos de idade, você já tem que começar. A criança
Começa com criança, então ela tem que se divertir, ela tem que brincar, ela tem que ser bem instruída, os pais têm que organizar a vida delas, dar bom exemplo. O pai tem que falar, olha, filho, tem que ter exemplos bons. Você não vai... Uma família que o pai e a mãe bebe, o pai e a mãe fuma, não é exemplo nenhum para o filho, né? Então nós temos que dar... Aí sim, esse pai não vai ver os 80 anos porque ele bebe e porque ele fuma. Então você analisa, nesses primeiros 15 minutos, é o tempo do conhecimento. Algumas pessoas são empreendedores nesse momento aqui, mas são algumas exceções, porque aqui você começa a conhecer, aqui você começa a... Quando você vai para a adolescência, que você começa a conhecer o seu corpo, você começa a se interessar que é do 0 aos 20, que significa 15 minutos. Os 15 minutos da vida, segundo o meu relógio que eu coloquei aqui para quem faz 80 anos. Então, 15 minutos já foi-se 1/4 da vida dela. Tá? Nesse 1/4... Mas desse 1/4, 1/3 ela passou dormindo. 1/3, isso mesmo. Desse 1/4, 1/3 desse 1/4 ela passou dormindo. Aí depois você vem aos 20, aos 40, é onde a pessoa quer ganhar dinheiro. Eu acredito que é daqui, nos primeiros 15 minutos, você tem que já começar, a família já tem que ensinar a pessoa as regras do dinheiro. Porque o dinheiro tem regra. Para você ser rico, você precisa seguir algumas regras que eu já ensinei aqui. Eu já falei que no YouTube eu falei que tem o livro Pai Rico, Pai Pobre, o Homem Mais Rico da Babilônia. A regra é aquela que todo o dinheiro que entra, você guarda uma parte do dinheiro, né? Você pega lá, você ganha R$1.000, eu estou fazendo simbolicamente R$1.000, você pega 800, você vai se divertir com aquele R$800, você vai comprar roupa, você vai comprar sapato, você vai no cinema, você vai no baile, você vai fazer, né? Porque nós precisamos nos divertir. Aí depois, então ela já aprende a cultura aqui. Agora, dos 20 aqui aos 40, dos próximos 15 minutos, né, essa pessoa ela já tem que começar a ser empreendedor. Ela fala, poxa vida, agora eu vou começar o meu negócio, que ela está dos 20 aos 40 anos. Que é aqui que eu fiz uma pesquisa também que os empresários, a maturação do empresário, uma grande parte é quando tem os 37 anos, né? Só seria dos 35 aos 40 anos que as pessoas se tornam empresário. No meu caso, eu tornei empresário com 25, tá? Então, quer dizer, eu já tinha passado desses 20 aqui. Os meus sócios também já tinham partido. Meus amigos também passaram dos 20. E existem exceções. Existem hoje, com a tecnologia, existem aquelas pessoas que fazem algumas startups, que eles ganham dinheiro rápido. Então, eu coloquei de uma forma tradicional. Então, aqui é onde a pessoa começa a adquirir conhecimento. Aqui ela já começa a empreender. Você reparou que ela não pode errar. Eu vejo na internet muitas pessoas... exaltando aquele que faliu, né? Ele faliu, mas se levantou. Meu, não há tempo, por esse relógio, não há tempo de você fazer um projeto errado. Você tem que acertar na primeira. Eu acertei na primeira. Você tem que fazer um projeto bom, você tem que fazer um projeto infalível, um estudo bem apurado, para você não falhar. Porque olha só, você tem pouco tempo. Porque você tem aqui, depois que você passa daqui, você tem que dedicar ainda para sua família aqui, ó. Então aqui você tem que fazer um projeto bem feito, um plano bem elaborado, né? Que a própria Bíblia fala que os planos bem elaborados, eles levam a pessoa à prosperidade e à fartura, os planos bem elaborados. Então ele precisa elaborar bem o plano, porque eu vejo pouca margem de erro. As pessoas vão errando muito e é perca de tempo. Mas eu aprendi com erro. Eu prefiro aprender com o erro das outras pessoas e eu prefiro analisar bem, fazer um A3, como eu falei para você, os papéis que tem várias ferramentas na internet que você pode pegar lá e você pode simular se aquele bairro é bom para você abrir um comércio, se aquele bairro não é. Você não perde tempo, você gasta mais tempo no projeto para que não tenha falha, porque o tempo passa muito rápido. Aqui, ó, já foi dos 40, já foi metade da sua vida. Você já está nos 30 minutos desse relógio, que aqui é nos 40 anos de idade, você já está nos 30 minutos do relógio, e não se esquecendo que você já dormiu uma boa parte dessa, 1/3 daqui você já dormiu. Então, olha só. E tem também, dentro disso aqui, desses 20 aos 40 anos, é onde você forma a família também. Não é? É aqui que a gente está formando família, aqui que a gente está arrumando a esposa, o esposo, aqui que a gente quer ter filhos. Então, é uma fase que você tem que saber administrar bem esse tempo. Você tem o tempo do empreendedorismo, ou você pode trabalhar mesmo numa fábrica, e você tem que administrar, você tem que gozar a vida também aqui, nesse espaço, você tem que gozar a vida também com a sua família, com os seus amigos, mas de uma forma saudável.
Mas, Mauro, olhando esse desenho assim, se você parar para pensar, vou mostrar de novo aqui, não sei se vai pegar. Se você parar para pensar, dos 20 ao 40, esse aqui, ó, esse canto aqui. Depois você põe um desenho na tela mesmo? Do 20 aos 40, se você parar para pensar, que é onde você forma a família, olha para você como que eu acho que é a parte mais intensa da vida. Porque é onde você tem que se preocupar pro quadrante de cima, dos 60 a 80. Isso mesmo, você está se preparando pro quadrante de cima. A família é onde você tem que se preocupar como é que você vai viver dos 60 a 80. Porque você reparou que o relógio, enquanto o relógio está descendo, é rápido, né? Agora para subir é mais devagar, porque está chegando. Na verdade, se a gente fizer um paralelo, seria a nossa vida, que aqui você vai ficando mais cansado, né? Algumas pessoas fazem exercício, tem uma boa alimentação, mas aqui é onde você vai ficando mais cansado, o vigor vai acabando, você vai ficando mais cansado. Então aproveita o vigor que você tem nesse tempo aqui, né, para você poder fazer bem feito, um bom plano e formar uma boa família, porque quando você forma uma família errada também, a escolha é importante, você escolher uma boa esposa, você não ser apressado, não ser empolgado, sabe aquelas paixões repentinas. Então a pessoa tem que estudar bem, saber que até a família ele precisa estudar bem para ser bem formado, saber escolher a mulher saber escolher o homem. Então tudo isso aqui é muito interessante. E aqui é o momento mais que tem de movimentação muito grande, né? A pessoa de manhã ela sai para trabalhar, para fazer, vamos falar do empreendedor, montou seu negócio, né? E à noite ele tem que ir atrás da felicidade dele, que é formar a família. Então isso é bem interessante. Então vamos passar agora desse quadrante aqui e passar para esse. Dos 40 ao 60. Dos 40 ao 60, que são os 45 30 ao 45 minutos. Isso, que são os 40, já está chegando nos 45 minutos desse relógio fictício, mas que é verdadeiro, porque a vida é assim mesmo, ela passa de verdade, e você tem que ter lembranças, é bom ter lembranças, é bom você tirar foto, é bom você se relacionar bem com as pessoas, é legal você ir no churrasco. Sempre que eu falo para você, sempre saudável, porque tem pessoas que exageram, tem pessoas que morrem, vai em festa e morre porque bebeu demais, porque se excedeu, porque ofendeu alguém, porque saiu da festa, dirigiu bêbado, atropelou, acabou com outra família. Então, sem os exageros, você sabe que a pessoa, ela nesse tempo aqui, ela tem que se divertir também, mas ela já está ganhando uma experiência. Ela já está tendo uma experiência. Nesse, dos 40 aos 60, aqui, é o tempo da maturação. Aqui que você está falando, ele já está plantando. Aqui ele já está quase colhendo. Aqui já está crescendo. Quando você está nos 40 ou 60, ele já está com a família formada, ele já tem os filhos, ele já tem a família, então ele já está bem encaminhado familiarmente. E profissionalmente, ele também, mesmo que ele aconteceu algum imprevisto, ele pode ter errado aqui, porque nós não somos perfeitos. Vão errar, sim. A gente tem que evitar o erro, mas as pessoas vão errar. E esse erro é eu dizendo, é uma perca, é perder tempo. É perder tempo. Ah, mas eu ganhei maturidade. Tudo bem. Perdeu dinheiro, mas eu ganhei maturidade. Eu prefiro, usa a minha maturidade, vai, estou ensinando aqui, usa a minha maturidade, usa a sua maturidade, usa a maturidade do outro, usa os livros que tem na internet, usa os livros que tem na biblioteca, usa conselheiro, usa bons consultores que existem no mercado, existe picareta, existe bom, usa o coach que tem histórico. Então você, para não errar, você poderia se cercar de tudo isso. Mas provavelmente algumas pessoas irão errar. Mas daqui já é a parte da maturidade, a parte que ele já está... As pessoas estão aqui e ele já está se achando, né? Pô, eu tenho 40 anos, eu tenho 45, eu tenho quase 50 anos. Então ele tem alguns já estão... Tem alguns orgulhosos que já estão até se achando. E não pode ser orgulhoso, porque isso aqui são fases da nossa vida. Então, nessa terceira fase aqui, vamos falar que foi a primeira, a segunda, os primeiros 15 minutos de vida, os segundos mais 15 minutos, agora o terceiro 15 minutos de vida. Esse aqui é o da maturidade. Esse aqui é o que você já está colhendo os frutos já estão quase maduros. E você já está começando a gastar um pouco daquilo que você, o payback já está voltando, né? O payback já está voltando e você já está saindo com a sua família, você tem uma casa melhor, você tem um carro melhor. Tem muitas pessoas que são precipitadas, ela já quer comprar o carro bom aqui nos 25 anos, tá? Ela já quer ter uma Mercedes, quer ter um Audi, já quer, não, tem que esperar, tem um tempo. Essa é a ansiedade do brasileiro, é aquela ansiedade que a gente tem de consumir, mas a gente tem que vencer essa ansiedade. Então aqui ele já está colhendo, aqui ele já tem um carro melhor, ele já tem uma casa melhor, ele está bem estruturado, ele já tem a família,
ele já consegue aconselhar algumas pessoas, ele já faz parte de uma diretoria, ele já é um diretor, ele é um gerente, ele é um empreendedor. Você pode ver que a maioria dos gerentes sempre está nessa faixa dos 40, né? Então ele já é um gerente, ele já é um diretor, porque de toda essa experiência que ele ganhou, de todo esse tempo que ele passou, o tempo na vida dele o tempo foi a favor dele. Tem pessoas que o tempo vai contra. Eu tenho muitos amigos, são muito mesmo, que o tempo foi contra eles. Não que o tempo foi contra eles. Eles fizeram de uma forma que eles estavam indo contra o tempo. Eles, muito amigos meus, e eles falaram, eu não segui seu conselho, eu devia fazer o que você fez. Eles se viciaram em droga, eles não estudaram, eles não liam um livro, eles viveram um momento. Esses meus amigos viveram um momento. Morreram cedo, muitos morreram cedo, infelizmente muitos morreram cedo. Consumido pela droga, consumido pelo vício. E muitos desses daqui ficavam em bar, o dia inteiro no bar, o dia inteiro. Eu quase peguei a mesma fórmula deles, graças a Deus eu peguei outra fórmula, mas ficar no bar, o que você pode ganhar num bar? Você pode levar, você não vai ganhar nada de importante no bar. Então aquelas conversas rotineiras que os caras que não entendem nada, ficam falando coisa que não tem sentido, sabe? Porque um cara inteligente não vai ficar aí no bar com conversa fiada, falando de política que não entende, falando da esquerda, falando da direita, falando da vida dos outros, falando... Então, eles foram contra o tempo. E perderam o tempo e não se formaram, não fizeram nada, nem se formaram. Preferiram ficar no bar. Então, foram contra o tempo. Mas o empreendedor bom, ele vai a favor do tempo. O tempo joga a favor dele. Ele foi pegando maturidade, ele foi crescendo, ele foi conhecendo, ele foi lendo, ele foi adquirindo conhecimento, ele foi adquirindo cultura, ele foi se relacionando com as pessoas. Então o relacionamento dele é muito bom. Ele tem uma lista de amigos que é enorme, que pode ajudá-lo, que pode dar instrução para ele, que pode dar dica para ele. Sabe, a gente fala o networking, ele criou um networking muito bom de pessoas boas. Você sabe que eu já falei isso em alguns programas passados, que segundo algumas estatísticas nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Se você convive com 5 idiotas, você vai ser idiota. se você ficar com 2 idiotas e meio, mais 2 inteligentes e meio, você vai ser uma pessoa mediana. Então você tem que saber escolher com quem você anda. Então você escolhe, é lógico, tem umas pessoas que tem dinheiro que são chatos pra caramba, né? O pessoal costuma falar, o rico é chato pra caramba. As pessoas que são chatas mesmo, mas eles já são chatos se ele fosse pobre. E sendo rico ele continua sendo chato. Então você tem que ter algumas amizades interessantes que faz você dar risada, que faz você sair do sério, faz você rir, que alegra a sua vida, com coisas insignificantes, mas é aquele momento que você está vivendo. Então aqui você já formou todo esse relacionamento e aqui você já sabe quem você é. Aqui nos primeiros 15 minutos você estava em dúvida. Aqui nos primeiros 15 minutos. Aqui você fala assim, eu acho que esse é o caminho. Aqui você já tem certeza. Aqui você já tem certeza o que você quer, quem você é. E tem pessoas, eu mesmo comecei a estudar com 40 anos. Eu fiz faculdade com 40 anos. Fiz MBA pela FGV depois. E eu fui para fora estudar inglês. E sou escritor também, né? Escrevi 2 livros e leio bastante. Então essa fase aqui foi uma das melhores fases da minha vida, que é a fase que eu já sabia, eu já tinha família formada, eu não precisava estar atrás de nada. Então eu vou passar para outra fase agora, que seria a fase dos 60 aos 80. Os últimos 15 minutos. Os últimos 15 minutos. O que você faria nos últimos 15 minutos da sua vida, que seriam os 20 anos que lhe restam? Segundo estatística, tá? É uma pergunta complicada, né? Complexa. Olha só. Eu acho que os seus valores mudariam. Grande coisa que você se preocupou daqui para trás, você deixaria. Né? Eu acho que você não... Acho que mudaria bastante conceito aí. Não tô falando princípios, tô falando... Poxa, me importei tanto com isso aqui. Olha pra você ver, agora só tem 15 minutos. Que idiota que eu fui. Que medíocre que eu fui. Eu acho que um pensamento mais ou menos assim. A gente não consegue sentir isso porque na vida real são 20 anos, certo? Mas se restringir isso aí a 15 minutos, eu acho que esse é o sentimento. Vamos restringir a 15 minutos porque as pessoas não falam que passa rápido o tempo? Então, olha só. Se você fez a lição de casa direitinho aqui, respeitando esse relógio, quando você chegar nos 60 anos, dependendo do que você você pode ir para um asilo,
ou você pode desfrutar da sua casa na praia, você pode desfrutar do seu sítio, você pode brincar com seus netos, você pode ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida farta. Por quê? Quando você entra numa empresa, quando eu entrei na primeira empresa para trabalhar, não somente eu, mas todos meus colegas de trabalho, eu tinha 14 anos de idade, todos pensavam que na aposentadoria. E até hoje todos pensam em se aposentar. Todo mundo fala, quando eu me aposentar? Quando eu me aposentar? Mas não faz nenhum projeto para se aposentar. Então, aqui o projeto ele já tem que nascer aqui, ó, dos 20 para os 40, ele já tem que nascer o projeto de aposentadoria. Porque você tem 40 anos para estar se divertindo, como eu disse para você, dos 80% para você se divertir, para você pagar a casa, para você pagar o carro, para você se divertir, e os 20% para você guardar, para que aqui ninguém te mande para o asilo, porque quando a gente se torna velho, a gente dá trabalho para as pessoas. E às vezes, David, não é o seu filho, é a sua nora, não é a sua filha, é o seu genro. Seu filho nunca vai colocar você no asilo, sua nora, a sua filha nunca, mas a sua nora e o seu genro não tem laço de sangue. Isso é do ser humano, não tem laço de sangue. É pesado o que eu estou falando, é pesado, mas é verdade. Então não vamos esconder, porque eu vejo muito acontecer isso. Então aqui depende de tudo isso. Nessa fase aqui é onde eu estou aqui feliz e ensinando as pessoas. Eu estou distribuindo, eu estou compartilhando meu conhecimento com as pessoas nessa fase. Por quê? Eu plantei aqui, eu vivi com intensidade, e você tem que viver com intensidade. Eu vivi tudo isso aqui com intensidade. Eu trabalhei, eu me diverti, eu me relacionei com as pessoas. Foi muito legal, eu fui em festa, eu fui em casamento, eu ia nos cultos na igreja. Foi legal pra caramba. E agora aqui eu estou feliz, porque eu tenho 64 anos, eu estou nessa fase e não me arrependo de nada. Eu não posso me arrepender, porque tudo que eu fiz foi trabalhoso, tive luta, tive dificuldade, mas hoje eu posso falar assim, valeu a pena, porque eu consegui. Então, as pessoas têm que conseguir, a sua idade, se você tiver com medo de falar, você está em que faixa aqui? Eu estou aqui, dos 40 aos 60. Você está dos 40 dos 60, olha só, você começou a plantar agora, você veio aqui, você trabalhou você trabalhou na empresa até quantos anos de idade? Até 25? O que o senhor fala? Você trabalhou de empregado na empresa? Hoje ainda sou CLT. Mas você é CLT, porém você tem projetos. Sim. Você tem o seu estúdio, você é empreendedor, você mostrou vários... Você deve ter uns 2, 3 projetos. Isso. Então você adquiriu todo o conhecimento que você adquiriu aqui, nos 30 minutos, você está agora nesses 15... Sim. Para que nesse aqui você possa gozar da vida. Isso, digamos que eu tô com um delay aí de 5, 10 anos. Tudo bem, mas você recupera, porque nós estamos falando, quando nós estamos falando em 15 minutos, nós estamos falando de 20 anos. Tá? Mas dá tempo, eu creio que dá tempo de chegar dos 60 a 80 aqui. Não vamos levar assim, se são tudo 20 for anos. Bem, dá tempo. Foi 20 anos, porque você pode viver com 85 ou 90 anos, até com 100 anos de idade. Ou não, a gente pode ir antes, mas olha só, então aqui são os prazeres da vida que você tem que colher. Então, aí a gente vê comercial de televisão, você vê aquelas pessoas idosas felizes, e aí quando você vai ver a pesquisa, é tudo mentira. A pesquisa fala que os aposentados, as pessoas que se aposentaram, que estão com mais de 60 anos, que não precisam trabalhar para levar o provento em casa, que não precisam se preocupar com as contas, essas pessoas são só 3%. 3%? Então, são 3%. Então, quantas pessoas que estão sorrindo estão falando que é a melhor idade? A melhor idade para quem fez ela virar a melhor idade. Senão pode ser a pior idade. Se você não passar por essas fases com responsabilidade, essa pode ser a pior idade. É a melhor idade para os que passaram por isso. Mas quem não passou, está no asilo, está na miséria, está dependendo de pessoas, está morando num quartinho, está jogado, tem que levar alimento, tem que levar cesta básica. Quer dizer, então a mídia, ou as pessoas só mostram na internet, só não mostram no Facebook, é as pessoas que pegaram esse tempo, talvez por uma irresponsabilidade, ou talvez por uma falta de oportunidade. Não vamos generalizar, não vamos julgar as pessoas.
falta de oportunidade, porque então também tem a falta de oportunidade. Porém, não podemos nos ser vítimas, né? Eu não tive chance. Eu não. Não podemos colocar a culpa em ninguém. A culpa é nossa. Mesmo se você não tem oportunidade, você tem que ir atrás da oportunidade. Você tem que abrir a oportunidade para a sua vida. As pessoas têm que abrir a oportunidade. Então, agora ainda, você que está aí com o relógio na mão, então tem tempo ainda. Sabe? Tem tempo de você despertar e fazer com que você seja feliz nessa fase e muito feliz também nessa última fase. Não seja os 90%, vamos colocar os 90%, vai? Não seja os 90% da população do Brasil que está chorando, que está vivendo de favores. E que legal chegar aqui, você poder ajudar seus netos, você poder passear com seus netos, você poder ir para o sítio, você pode pescar. Isso eu faço. Eu continuo trabalhando, mas com um período menor. Vou me aposentar, vou parar de trabalhar. Mas eu trabalho um período menor, acordo mais tarde, chego mais cedo em casa, cuido do meu sítio, cuido da minha casa, moro numa casa confortável, tem piscina no meu sítio, tem piscina na minha casa, porque eu fiz a lição de casa. Teve um pouco de sorte? Talvez. Teve muita ajuda de Deus. Sem ele eu não conseguiria nada disso. Então, primeiro eu devo tudo isso a Deus. Mas Deus me deu a oportunidade. Ele me abriu as portas e eu consegui entrar nas portas que ele me abriu, falando a porta do empreendedorismo. Então, por isso que agora eu me preocupo com essas pessoas. Porque eu não posso ser feliz, muito feliz, sabendo que as outras pessoas estão tristes. E aí seria uma maldade se eu não fizer nada para essas pessoas. Então, o que eu posso fazer para essas pessoas? É lógico, não vou ficar aqui falando que eu ajudo, tem que ajudar mesmo. A gente tem que ajudar, mas porém, não é esse tipo de ajuda que eu quero. Não quero que as pessoas vivam de esmola. Eu quero que as pessoas plantem e aqui elas possam ter uma vida feliz e uma vida de conhecimento. Porque conhecimento é o melhor investimento que tem. E eu investi no meu conhecimento, tudo isso aqui lendo livros. Aqui eu fui para a faculdade, mas aqui eu li muitos livros e conversei com pessoas mais velhas do que eu. Pessoas de 50, 60 anos, quando eu tinha 20 anos, eu me aconselhei muito com essas pessoas. Eu fui comprar máquina, a primeira máquina minha foi lá na Rua Piratininga, em São Paulo, e eu me lembro que tinha um senhor, eu tinha 25 anos de idade, e o Gilberto, meu sócio, tinha 22 ou 21. Nossa. Nós fomos numa rua lá em São Paulo, que é a Rua Piratininga, onde vende máquinas, e ali nós não sabíamos, nunca fomos comprar, não a primeira, só a segunda máquina. Quando nós fomos lá comprar, nós demos um cheque e a gente não sabia. Ele falou, não, eu vou ter que esperar cair o cheque de vocês, porque, e é verdade, eu não conhecia a gente. Vamos no bar tomar um café? Fomos numa padaria, começamos a tomar café e ele, pela idade dele, seu Lúcio, o nome dele, começou, já não está aqui mais aqui entre nós, porque já faz 38 anos, e ele já era de idade, e ele falou, olha, para você ser um sócio, ter um sócio é assim, assim, para você montar uma empresa é assim, assim. Não deixa a sua família se intrometer, a não ser que, né, não deixa a sua esposa. E ele começou a explicar tudo direitinho e nós ouvimos, entrou por aqui, entrou na minha mente e nós ficamos com aquilo. Então comecei a me aconselhar com pessoas mais velhas. Então hoje, o meu intuito é aconselhar essas pessoas, é mostrar que esse relógio aqui é fictício, mas ele funciona na vida real. Mas ele é bem real, eu vejo ele bem real. Quando você tem esse panorama aí, do jeito que o senhor está colocando aí, é até preocupante. Eu fiquei preocupado, eu mostrei isso aqui, sabe, eu mostrei pro meu sócio isso aqui, para mostrar para ele que a gente não quer largar o osso, para a gente parar de trabalhar, e para que tudo isso aconteça também, né, a gente tem a sucessão, você tem que preparar os sucessores, tem que preparar os herdeiros, você tem que deixar a fábrica funcionando, ou sua empresa, ou seu comércio, para outras pessoas, mas não é assim de uma hora para outra. Um plano de sucessão numa fábrica, numa empresa igual a minha, demora 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então você vai fazer holding, você vai fazer projeto. Então é muito complexo. As pessoas pensam que é só pegar o filho, vem cá, pega no lugar do pai que o pai vai descansar. Nada disso. Todos que fizeram isso quebraram. E quebra mesmo. E quebraram feio. Quebram. Se você não tiver um plano de sucessão bem elaborado, com pessoas, com profissionais por detrás, você vai quebrar. Sua empresa vai, aquele que você trabalhou pra caramba, vai quebrar. Então tem estatística também que mais de 70% quebram nessa transição. Dura um ano, dura um pouco. Então você precisa fazer toda essa transição para você poder chegar aqui
e chegar bem. Né? Então, quando eu mostrei esse relógio pro meu sócio, falei para ele que nós tínhamos 15 minutos de vida só. Ele falou, pô, você me assustou. E eu falei, olha, o susto é bom porque você acorda. E eu me assustei também, porque eu já estou aqui, ó. Talvez de 15 minutos, se você dividir 80 por todo o quadrante aqui, você vai ver quantos minutos a gente seria, né? Então, quer dizer, eu já estou com 64, eu já estou aqui. Então, é preocupante quando você olha por aqui, sabendo que são anos, mas que a vida não passa depressa. Mas isso talvez faça o senhor olhar para coisas que o senhor nunca olhou, correto, mais para a família, aproveitar mais cada momento, curtir cada momento. Isso aí, por um lado, acho que é bom, faz valor. Ainda bem que tem um tempo, né, para valorizar. Ainda bem, então vamos valorizar o tempo, vamos viver o agora. Vamos valorizar o tempo, vamos valorizar os amigos, valorizar a família, não vamos nos exceder em coisas supérfluas, muito tempo com o celular na mão, olhando TikTok, tirar um pouco da criança. Então vamos valorizar o tempo. Minhas netas vão lá no meu sítio, eu tiro lá o celular dela, nós vamos para a piscina, a gente vai pescar, a gente vai andar a cavalo. Então a gente faz bastante coisa. Então essa é a minha sugestão. Às vezes o pai fala assim, tá quietinho lá, deixa lá. Não é tá quietinho lá. Então, a criança vai ficar atrofiada, o cérebro dela vai atrofiar. E ela não vai saber quantas belezas naturais Deus deixou pra gente gozar a nossa vida. Davis, eu sei que tinha... você reparou que foi legal, né? Você nem sabia. Eu só falei pra você, vou falar sobre o tempo, só isso. Aí eu só passei o versículo bíblico, que o tempo de um homem na terra seria de 70 a 80 anos, e passando 70... ele já está não fazendo hora extra, mas se por vigor de alguns, ele pode até mais, mas ele já é o tempo dele colher o que plantou, viver e jogar a semente na mão das pessoas que estão começando agora. Agora, Mauro, te fazer uma pergunta. Como é que você, do que você já leu, estudou, e como é que você organiza o seu tempo? Digamos assim, durante a semana é para trabalhar e um dia da semana é o descanso. Como é que é essa organização do tempo? Olha, como é que o senhor vê isso aí? David, se até Deus descansou, quem sou eu para não descansar, né? Isso é ele que descansou. Mas eu digo assim... Mas eu vou falar para você... Você definir. Não, durante a semana é trabalho. Tá, mas aqui não é uma regra, mas porém, quando eu cheguei dos 20 aos 40, eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito mesmo. Eu exagerei um pouco, porque os primeiros 5 anos de uma empresa, ele é bem puxado. Então, se você montar um negócio, os primeiros 5 anos é pouco descanso, tá? Eu trabalhei muitos domingos, sábado, domingo, trabalhei direto. Eu não me arrependo porque deu certo. Mas eu sugiro que os primeiros 3 anos, de 3 a 5 anos, do empreendedor você trabalha bem. Trabalha pesado, puxado. Aí depois você começa a delegar para pessoas, mas você vai delegar para as pessoas certas que podem conduzir o seu negócio. Porém, você pode sim trabalhar de segunda a sexta, não sei o negócio que você vai montar. O meu era necessária a minha mão de obra, que tinha mão de obra especializada, mas eu não podia pagar, que era muito caro, então eu tinha que usar a minha mão de obra. Aí depende muito, você pode ver que uma pessoa que monta um McDonald's, ele não trabalha, ele coloca um gerente. Uma pessoa que abre uma loja, ele não trabalha, ele coloca um gerente. Porém, aquela frase, né, que são os olhos do dono que engorda o porco. Então, você tem que estar ali administrando, olhando hoje é mais fácil, tem gráfico para ver tudo isso. Então eu trabalhei pesado, mas o que eu sugiro que é o seguinte: se divirta aqui até os 20 anos, conhecimento, ler um livro é muito bom, conversar com pessoas intelectuais, pessoas que possam te ajudar. Tenha seus amigos de farra, lógico, todo mundo vai ter. Aí depois aqui dos 20 aos 40 você malha, pega uns 5 anos, vai descansando, aqui você vai conhecer sua esposa, aqui você vai formar família, tal. Aqui a família já está formada, aqui já está uma outra fase. E aqui você vai ver os seus netos. Aqui você não vai para o asilo. Eu não quero que ninguém vá para o asilo. Eu não quero que ninguém fique num quartinho. Eu não quero que ninguém dependa do INSS. Você precisa, sim, ter um bom plano de saúde. Faz tudo isso para ter um bom plano de saúde. Não depender dos filhos. Se você der uma boa educação para o seu filho, lógico que ele pode te ajudar, mas é melhor você depender de você mesmo. Você tem o seu salário, você tem o seu plano de saúde.
você tem o seu dinheiro, tem sua reserva, que a gente precisa fazer uma reserva. E aí, meu filho, aí a vida tem uma outra conotação. Ok. Fechou, então? Fechou. Obrigado aí, pessoal, por ter nos assistido até agora. Espero que tenha ajudado bastante aí. E até a próxima. Até a próxima. Os assuntos tem muito, tá? Vão aparecendo. Falou? Obrigado, pessoal. Valeu.